Olá! O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na correção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que vai torná-la igual à da poupança até 2019. Hoje, o FGTS é depositado por patrões e empregados para formar uma garantia para o trabalhador e é corrigido pela TR mais 3% ao ano. Em 2016, será a TR mais 4%. Em 2017, TR mais 4,75%. Em 2018, TR mais 5,5%. E em 2019, 6% mais a TR. O fundo foi criado no governo militar para substituir a estabilidade no emprego e, ao mesmo tempo, criar uma poupança interna para financiar obras de infraestrutura e habitação. A proposta não agradou o governo federal, que administra esse dinheiro por meio da Caixa Econômica Federal e terá de pagar esse rendimento maior. Mas ainda não se sabe se a mudança será aprovada nestes termos pelo Senado. E nós vamos discutir os prós e contras desta proposta aqui no Brasil em Debate com os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Afonso Florense, do PT da Bahia. Deputado Pompeu de Matos, o que o senhor achou dessa mudança? Bom, primeiro que eu achei minimamente razoável. Não é tudo o que queríamos, nós queríamos um pouco mais. E quando eu digo nós queríamos um pouco mais, eu diria assim, o cidadão, o trabalhador. Não é, esse é um debate que não é do governo e não é da oposição. É um debate que é do cidadão, da cidadania, porque o dinheiro do Fundo de Garantia é teu, é meu, é dele, é nosso, é do telespectador. Cada um tem um pouquinho lá. Todos que trabalharam têm o fundo, a não ser aqueles que sacaram. E esse dinheiro, a grosso modo, há anos, ele chega no fundo, no FGTS, chega lá no fundo, com um rendimento de TR mais 3%, na verdade, diga-se 3%, porque a TR ultimamente é 0,0,0, ela não passa de zero, então é 3%, quando ali fora o menor rendimento é 6%, ou seja, ele é a metade do menor, que é a poupança. E sem contar os outros rendimentos, não vamos chegar nem na taxa Selic, que é 13, 14, não vamos chegar nem no juro convencional, que é 6, 7, 8, 9, 10 por mês. Então o trabalhador ele foi e está sendo ao longo de muitos anos logrado pelo governo. E quando eu digo governo, não é esse governo que está aí, é todos que passaram, inclusive esse também. Então acho que estava na hora da gente fazer esse enfrentamento, menos mal que Deus é bom, antes tarde do que nunca, é chegado o momento e foi o possível. Ou seja, escalonadamente, nós vamos daqui 4 anos ter a correção dos valores que o cidadão, que o trabalhador tem na sua conta corrente, cada um tem uma conta corrente, lá no FGTS, corrigido minimamente pela caderneta de poupança. Isso é o mínimo do mínimo. Mas veja bem, vamos levar 4 anos, porque agora vai ser TR mais 4, depois TR mais 4,75, depois TR mais 5,5, depois TR mais 6, para então chegar daqui 4 anos no valor da poupança. Eu sei que esse valor, que esse dinheiro, que o fundo é um valor importante para o governo implementar políticas, a sua política habitacional, as políticas de saneamento, de investimentos. Eu sei, reconheço, não desconheço, não vamos tapar o sol com a peneira, mas também o governo não pode desconhecer que esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é do cidadão, é da população, então tem que haver o equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. O trabalhador tem o seu direito e minimamente nós estamos reparando agora. Deputado Afonso Florense, essa é considerada uma das propostas da pauta bomba. Quer dizer, no momento em que o Brasil está tentando fazer um esforço para reequilibrar suas contas públicas, esse aumento vai para a conta do governo também. Como é que o senhor está vendo essa questão? Bom, primeiro registrar que eu compartilho da posição do deputado Pompeu, no sentido de que nós temos que preservar, obviamente, os recursos depositados compulsoriamente a pretexto de garantir um fundo para atender os trabalhadores em função do seu tempo de serviço. Entretanto, nós temos que ter nitidez que uma coisa é a poupança, como ele próprio disse, outra coisa é o FGTS. Qual é a dimensão bomba desse risco de nós termos um reajuste dos valores depositados acima do equilíbrio necessário, na minha opinião,
o aprovado ontem no plenário da Câmara tem um equilíbrio possível para garantir a continuidade dos investimentos em infraestrutura social. O FGTS não é só um depósito de um fundo para rendimento do valor depositado pelo trabalhador. Queremos preservar os direitos dos trabalhadores. Queremos um rendimento saudável para aquele dinheiro depositado. Entretanto, nós temos que saber que, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que é na faixa até 3 salários mínimos, o subsídio, que é o Brasil, desde 85 não tinha programa de habitação. O presidente Lula criou e a presidenta Dilma aperfeiçoou o Minha Casa Minha Vida. Até 3 salários mínimos é direto do Tesouro. Na faixa 2 e na faixa 3, o subsídio vem do FGTS. Então, o próprio trabalhador, além de ter o rendimento, ele tem um subsídio para a casa própria. O mesmo em relação às obras de saneamento. O FGTS empresta recursos para empresas de saneamento públicas poderem ampliar a cobertura da oferta de água tratada e de coleta e tratamento de esgoto e, eventualmente, de gestão de resíduos sólidos. É notório que no Brasil nós temos uma crise hídrica, que em São Paulo, por falta de investimento, apesar da existência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós temos desabastecimento de água. O que é pauta-bomba aí? Primeiro, um reajuste que desequilibre o fundo, que impeça a disponibilização dos recursos para essas obras de infraestrutura social, porque essa também é uma função do fundo. E é pauta-bomba também estar a votação do FGTS inserida no ambiente político, digamos assim, contaminado, que o propósito é inviabilizar as contas do governo. Não foi o que fez o deputado Pompeu, mas digamos assim, tentando interpretar essa conceituação. Acho que o resultado a que chegamos ontem no plenário da Câmara é um resultado, diria assim, equilibrado para o momento, tem uma progressividade, oportunamente poderemos reavaliar. Vale registrar, são 410 bilhões depositados, com um rendimento de aproximadamente 40 bilhões anual, e é desse rendimento que há o empréstimo para as obras de infraestrutura social, que são de interesse da população. Então, a nossa posição aí é buscar equilíbrio para garantir rendimento e garantir também o acesso da população a políticas de infraestrutura social. Agora, ao lado também dessa política de infraestrutura social, quer dizer, existem diversas obras, inclusive obras com finalidade social, que são realizadas por empresas privadas. E esse dinheiro do FGTS também é utilizado pelo governo federal para financiar, ele é dado como empréstimo a empresas privadas com juros bastante baixos. Quer dizer, será que é justo esse entroncamento aí de uma poupança, que é uma poupança, digamos assim, de uma aposentadoria futura do trabalhador, uma poupança do trabalhador, com juros mais baixos para empresas privadas? Será que essa mistura... Mas o FGTS não tem esse propósito de empréstimo para empresa privada que visa lucro. Como que sai o FGTS? Uma empresa estatal de saneamento, a Sabesp em São Paulo, a Embasa na Bahia. A Sabesp distribui dividendos, deputado. Claro. Sim, mas ela antes, esse foi o erro do governo do Estado de São Paulo. Devendo fazer investimento de 2 bilhões e 500 milhões em infraestrutura, distribuiu dividendos. Ela pode distribuir dividendos, mas a gestão dela tem que optar pelo investimento em infraestrutura. A empresa de saneamento da Bahia, no governo Jacques Wagner, pegou os recursos do FGTS, fez subsídio da tarifa para a população mais pobre e levou água para a população carente. Eu acho que aí também tem um juízo eleitoral, político, de gestão dessas empresas de saneamento. As empresas que visem lucro não pegam recurso do BNDES. Elas não pegam recurso do FGTS, pegam no BNDES. Acho que essa distinção é importante ser feita. Mas deixa eu afirmar aqui, em parte eu concordo com o deputado Afonso. Ele tem uma leitura, até uma altura para mim, na minha visão, muito boa. Mas só que a primeira coisa nós temos que diferenciar. O dinheiro do Fundo de Garantia não é do governo. Não é do governo. O governo tem o orçamento da União, o governo tem os impostos, o governo tem a arrecadação. Então, vamos separar uma coisa da outra coisa. Esse dinheiro é do trabalhador. E aí, nesse ponto, dizer que é pauta-bomba para o governo devolver o que é dos trabalhadores, minimamente, só se for uma bomba de rojão para a gente comemorar. Porque os trabalhadores deixaram de ser logrado.
Eles estavam sendo logrados. E eu quero frisar, não é esse governo, ao longo dos anos. Porque o trabalhador, ele saca o fundo de garantia, a casa própria, ou quando se aposenta. O governo faz um saque, ele saqueia o fundo de garantia, ele é saqueado. Mês a mês, ano a ano, por muitos anos nós estamos sendo logrados. Então nós precisamos encarar isso com clareza, porque esse dinheiro do Fundo de Garantia, o governo passa para o BNDES. E lá no BNDES, o BNDES empresta com juros bem maiores, com rendimento bem maiores, fica com o spread altíssimo, ganha com isso e depois devolve uma miséria para os trabalhadores que acabam no final pagando a conta. Vou dar um exemplo de como o governo é perdulário. E aí agora vou dar um exemplo desse governo. E poderia dar dos outros, porque os outros foram daí para pior. Pega Minha Casa Minha Vida. É um grande programa. Excelente programa, tem o meu aplauso, o meu apoio, o povo reconhece e acha que aí está a razão de ser do dinheiro do Fundo de Garantia. Só que o governo criou um outro programa, junto, chamado Minha Casa Melhor, que foi um programa, vamos combinar, meramente eleitoreiro. Quando o governo gastou nesse programa? Gastou 3 bilhões. De onde é que saiu o dinheiro? Do Fundo de Garantia. Tá bem. Quantos devolveram esse dinheiro? Quantos que receberam 5 mil cada família? Quantos devolveram? Sabe quantos devolveram? Ninguém. Sabe quantos deve? Ninguém deve. Por quê? Porque ninguém vai pagar. É um dinheiro que ninguém vai pagar. E o programa terminou. Então, o governo tem que cuidar o que faz com o dinheiro dos trabalhadores. Eu não quero fazer crítica ao governo da presidente Dilma, que acho que ela tem bastante avanço na área social. Mas nessa do Fundo de Garantia, nós estamos em lados opostos. Nós precisamos que o trabalhador guarde para si o que é o seu direito. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus, ao governo que lhe pertence, mas ao trabalhador a parte que ele depositou. Então, essa é a diferença que se estabelece. Por isso que eu não entendo que tem pauta bomba. Nós temos aí uma pauta positiva em favor dos trabalhadores e esse dinheiro não é que vai salvar o governo, porque esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro, volto a repetir, é de um fundo e é um fundo dos trabalhadores. Deputado Afonso Flávio, vou pedir para o senhor esperar um minutinho, a gente vai fazer um intervalo e o senhor volta respondendo ao deputado Pompeu de Matos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje conversando sobre a mudança na correção do FGTS com os deputados Afonso Florense, do PT da Bahia, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. O deputado Afonso Florense queria responder ao deputado Pompeu de Matos, que falou que o governo aplica mal em alguns programas o dinheiro do FGTS, deputado. Bom, eu quero primeiro divergir, deputado, respeitosamente, dizendo que o governo utilizou os recursos de acordo com a legislação vigente. E de acordo com a legislação vigente, especialmente o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, atenderam a população carente. Diferentemente da avaliação feita, o Minha Vida Melhor, Minha Casa Melhor, era necessário. Por quê? Porque nós tiramos aproximadamente 28 milhões de pessoas da faixa da extrema pobreza, elas tiveram acesso a programa de habitação, porque o governo do presidente Lula fez uma proposta de política de valorização do salário mínimo, implantou um programa de transferência de renda, o Bolsa Família, implantou Garantia Safra, implantou o Bolsa, aí já Dilma implantou o Bolsa Floresta. A população teve acesso subsidiado à casa própria com recurso do FGTS e ela tinha que ter o direito, e nós defendemos que tem o direito, a comprar uma televisão, a comprar uma geladeira, a comprar um ferro de passar, um micro-ondas. Melhorou a qualidade de vida das famílias. Se não pagam, se devem pagar, é aplicar as regras do programa. Bom, com relação ao BNDES, o BNDES, quando opera, o BNDES tem diferentes fontes. Quando ele opera os recursos do FGTS, que vão para, por exemplo, obra de saneamento, elas vão em condições de crédito atrativas, contanto que isso leve água tratada, coleta e tratamento de esgoto para a população em geral, em particular da população carente. Foi o que eu vi o governador Jacques Wagner fazer na Bahia, e estou vendo o governador Rui Costa fazer na Bahia, com recursos do FGTS através da Embasa. Eu fui presidente do conselho de administração dessa empresa. Bom, outra coisa são as empresas que pegam recursos do BNDES para investir, para ter lucro. Aí é outra fonte, não é o FGTS. Concordo com o deputado Pompeu que nós temos que aperfeiçoar o modelo. Isso é verdade.
Mas nós temos que preservar um potencial, um percentual, que o que nós aprovamos ontem foi até 60% do lucro para empréstimo. E hoje só está saindo 40%. Nós temos que ampliar o acesso à casa própria, à água tratada, a coleta e tratamento de esgoto, a infraestrutura social, que melhora a qualidade de vida e permite a universalização da oferta de serviço público e qualidade, garantindo a remuneração adequada, que é direito dos trabalhadores, e nós concordamos nesse ponto integralmente. Por último, gostaria de dizer que quando eu respondi a pergunta pauta-bomba, eu não disse que esse tema isoladamente é pauta-bomba. O que eu disse é que inseriram esse tema num ambiente político contaminado, porque o presidente da casa responde a um processo, ou poderá responder a um processo, e, por características da forma como ele faz política, ao procurador-geral abrir um processo de investigação sobre ele, e talvez, quem sabe, se diz, encaminhar ao Supremo a abertura de processo, ele responde na política, com oposição à presidenta, com ataques ao procurador-geral, e aí tem uma pauta geral que ficou muito, digamos assim, tensa. E essa oportunidade em que veio o FGTS, o debate sobre o FGTS, contaminou o debate do FGTS. Eu não disse que ele em si, isoladamente, é pauta-bomba. Ele precisa ser tratado com a parcimônia necessária para nós chegarmos à equação da remuneração, que é de direitos dos trabalhadores, mas nós também preservarmos, como acho, preservamos até 60% do investimento do lucro para as obras de infraestrutura social, com um tipo de taxa de juros que permita que as empresas públicas façam essas obras, porque quando uma empresa de saneamento, só para concluir, quando a empresa de saneamento pega um recurso desse para fazer uma obra de saneamento, ela vai cobrar tarifa. Se ela pega uma taxa muito alta, a água já está cara, o preço da água vai ficar muito mais caro. Deputado, é esse equilíbrio que eu reivindico. Eu queria tocar exatamente nesse ponto. Vamos voltar ao momento que foi criado o FGTS. Os trabalhadores abriram mão da estabilidade no emprego em troca do FGTS. E aí o governo criou uma amarração de que esse dinheiro pode ser usado para finalidades de administração pública, ou seja, de obras públicas. Quer dizer, e aí isso impede, por exemplo, que a gente tenha um modelo, como existe em outros países, que o trabalhador tenha mais autonomia na administração desse dinheiro. Quer dizer, será que não seria mais democrático ou mais justo com o trabalhador que ele, por exemplo, pudesse, se não sacar esse dinheiro, mas escolher em que instituição financeira esse dinheiro pudesse ir? Na verdade, porque aqui parte, ele fica preso sim, lá na Caixa Econômica Federal. Sim, na verdade, em parte, isso já existe. Tem o Conselho Curador do Fundo, que define, enfim, dá norte, dá rumos, opina, tem o Conselho, tem uma série de pesos e contrapesos, de encaixes que atua. Mas a gente sabe que, como diz o castelhano, echa la ley, echa la trampa, né? A gente sabe que quem se insere no contexto desses conselhos, do fundo curador, tem lá também suas posições. A gente sabe disso, nós somos seres humanos. A verdade é que nós precisamos, como dizia um guerreiro gaúcho, Honório Lemes, ele peleava muito, brigava muito nas coxilhas do Rio Grande, foram anos de guerra, e as pessoas não entendiam bem as lutas dele, e um dia perguntaram para ele, Tchê, mas por que tu brigas tanto? Ele disse sim, é que eu quero leis que regulem homens, e não homens que regulem leis. Então nós precisamos leis mais claras, mais objetivas, mais transparentes, mais focada. Na verdade, o Fundo de Garantia, ele tem uma lei frouxa, que permite que qualquer governo, e o deputado Afonso disse, tudo que foi usado foi dentro da lei, e foi dentro da lei. Mas a lei era condescendente. Então nós precisamos ter uma lei mais objetiva, uma lei que explicite, que especifique, né, o direito do trabalhador e que impeça alguém de agir. Porque hoje o fundo ficou na mão do governo. Na verdade, desse e dos governos anteriores. Está na mão do governo. Foi criado para ser... resoluções. Eu sei, mas está na mão do governo. O governo é um ente tão poderoso, tão forte, e eu quero sempre separar, até porque a presidente Dilma, eu tenho um carinho especial por ela. A presidente Dilma trabalhou comigo, ela foi minha chefe de gabinete por 3 anos na Assembleia Legislativa, quando eu fui deputado estadual. Trabalhamos junto, ela era do meu partido, do PDT, era da executiva estadual do meu partido, que eu tenho a honra de presidir. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela presidente Dilma. Então não se trata disso, Eu sei que o governo tem dificuldades, então ele tem que botar a mão nesse dinheiro para fazer os investimentos, tocar a máquina pública, enfim, dar respostas. Mas a verdade é que em fazendo isso, com as regras
na forma que está, quem é penalizado é o trabalhador. Ainda que a casa seja para o trabalhador, ainda que não sei o quê, no meio tem o spread, tem a diferença. O BNDES ganha, os banqueiros ganham, as empresas privadas ganham, todos ganham um pouquinho. Só quem não ganha é o trabalhador. Então agora eu acho que nós chegamos, deputado Afonso, num avanço. Eu diria assim, histórico. Por isso que quando falaram em pauta bomba, eu fiquei muito triste. Eu não tenho nada a ver com o processo do Eduardo Cunha, se vai ter o inquérito, não vai ter o inquérito, vai ter o processo, não vai ter o processo. Eu quero dizer, se a razão de ser do inquérito dele foi a correção do fundo de garantia, bem-vindo o inquérito dele, para nós, é ruim para ele, mas para nós foi bom. Para o trabalhador foi bom, se a justificativa é essa, que eu acho que não deve ser. Essa é uma luta, eu mesmo tinha um projeto. Aliás, eu peguei aqui a pauta, eu corri os olhos aqui, são, eu acho, 20 e tantos projetos de leis de diferentes deputados, de diferentes partidos, inclusive do PDT, do PT, claro. Do PMDB, do PP, de não sei de qual é P, de PSDB, de tudo que é P. Todo mundo pedindo a mesma coisa. Então era um eco só. Por quê? Porque o trabalhador estava sendo logrado, está ainda hoje sendo logrado. É aquilo que eu disse, o trabalhador saca o fundo e o governo faz o saque do fundo, mete a mão. Mete a mão. Agora... É com esses termos que eu tenho um pouco mais de cuidado. Não, porque... Mas quando eu digo assim, não é esse governo, não é esse governo. A lei permite, e o governo faz isso porque a lei permite. Permite que ele saque, vá lá e bote a mão. Então agora nós estamos minimamente, basicamente, corrigindo, dando minimamente dignidade aos trabalhadores. E isso me conforta. Eu diria assim, justifica meu mandato, a presença aqui, a aprovação de uma lei da qual eu contribuí. Tenho certeza que o deputado Afonso também, porque ele conhece, já trabalhou numa empresa que trata de saneamento lá. De habitação também. E habitação na Bahia. Eu já fui secretário do trabalho no meu estado, lá em Porto Alegre, na capital. Conheço todo esse mecanismo. Então, eu acho que a Câmara amadureceu, nós crescemos e no conjunto, eu quero dizer assim, que nós temos uma boa obra. O que eu espero é que o Senado confirme e que a presidente Dilma, com a sua capacidade de interpretação, ela sanciona essa lei. Deputado Afonso, será que o trabalhador não tinha que ter um pouco mais de direito de deliberação sobre esse dinheiro? Bom, nós podemos visitar a legislação e a aplicação da legislação. Mas não pode mudar? Pode mudar. Visitar, que eu digo no sentido para apurar o que precisa ser aperfeiçoado para, digamos, manter ou ampliar a autonomia de deliberação dos trabalhadores. Agora, há entidades dos trabalhadores que constituem o Conselho Curador. Vou dar exemplo de duas resoluções. A Resolução 460 e a Resolução 518 do Conselho Curador do FGTS, que destinava parte dos dividendos, antes do Minha Casa Minha Vida, para habitação popular. O governador Jacques Wagner, eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, implantou uma política de habitação chamada Casa da Gente. De 2007, aí a Bahia e o Brasil não tinham política de habitação desde 85. Alguns trabalhadores têm acesso ao Minha Casa Minha Vida e todos contribuem com o FGTS. Nem todos se beneficiam com esse tipo de programa. Vejam, terão acesso ao Minha Casa Minha Vida aqueles que estão cadastrados na faixa de renda, então, porque há um déficit. Outros terão acesso ao saneamento. Esse é o desenho, o que eu quero dizer, quando eu digo, porque a expressão é muito forte, meteu a mão, sacou. Sim. Sacou porque saca, sai da conta do banco. Mas não é saco, é saque. A mão. O que eu quero dizer é que é um saque de uso para o bem de uma política pública. Se precisa ser aperfeiçoado, tudo bem. É porque está muito contaminado, está na moda criticar o governo da presidenta Dilma. Não estou dizendo que é a posição do deputado Pompeu. Não é a minha. Não, entendo, mas eu estou tomando cuidado. Eu sou contra impeachment, não aceito nem falar isso, por exemplo. Acho que é uma bobagem. Só para falar da representação dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS. Citei um exemplo. O governador Jacques Wagner entregou até 2010 33 mil unidades habitacionais a gente flanelinha, vendedor de picolé, pobre, gratuitamente. Ah, mas foi só para eles. Mas outras ações dos governos, que a obrigação deles era fazer, não era feito. Anteriormente não era feito com essa conotação. A única coisa que eu ressalvo é, primeiro, o cuidado para que não fique parecendo que esse saque não preencheu os requisitos da legislação vigente. Concordo que estamos, digamos, oportunamente nos debruçando sobre a correção, aprovamos regras, digamos assim, que dão uma gradação e que garantem os recursos para o saneamento, para a habitação, para as obras de interesse social. Podemos visitar, analisar... E, ao mesmo tempo,
assegura para a correção, assegura para o trabalhador uma correção. Afonso terminar podemos o raciocínio dele, avaliar se no Conselho Curador precisamos aperfeiçoar as regras de forma a que haja mais autonomia dos trabalhadores. Mas o que eu quero dizer é que obtivemos resultados positivos e eu me disponho, e acho que o governo também, e as entidades que têm um Conselho Curador, mesmo que se diga, o governo gasta, porque o governo gasta por quê? Porque ele criou programas que recolheram recursos, para não usar o termo saque, e aplicou nas políticas sociais. Nós, então, podemos alterar as regras do Conselho Curador para buscar mais autonomia. Muito obrigada, deputado Pompeu de Matos. Muito obrigado, deputado Afonso Florencio. O Brasil em Debate termina aqui. Mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.